Chegou a hora de pensar no futuro. Com coragem e talento, a gente chega lá. Podem vir, conte com a gente. O mundo é feito pra sonhar. Com força e união, coragem e inovação. Somos do Grau e investimos na educação. Estamos juntos em um só coração. É agora, não esqueça, é pra já. O momento é agora, a história é feita pra mudar. Somos Grau Técnico, somos Grau Técnico. A gente não para, essa é nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. Somos Grau Técnico, somos Grau Técnico. A gente não para, essa é a nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. O mundo está mudando e nós temos que andar juntos, fazer a nossa parte, conquistar nosso lugar. Já somos campeões, é hora de transformar. Estudando com vontade, conquistando oportunidade. Tudo é possível se a gente acredita. Quando a gente quer, a gente conquista. Somos Grau Técnico, somos Grau Técnico. Não vamos ficar parados, essa é nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. Somos Grau Técnico, não vamos ficar parados, essa é nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. Estamos no mesmo time, somos Grau Técnico. Muito boa noite a todos vocês aqui presentes. Eu já estou aqui acompanhando vocês no nosso chat. Eu sou o Carlos Gomes, eu sou gerente institucional da Rede Grau Técnico Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e é com muito orgulho, com muito carinho que eu estou aqui hoje. Vejo que temos bastante gente, né? Por enquanto, 62 pessoas, deve estar chegando mais. Se você que é aluno nosso, não tem gente ainda da sua turma aí, chama geral, pega o link, compartilha, ó, vem pra cá que tem uma turma genial hoje pra gente debater um assunto muito legal, que é a atenção à saúde mental da criança e do adolescente, sobretudo em um tempo de quarentena, em um tempo difícil que estamos vivendo, e onde o conhecimento encontra, sim, barreiras para chegar até o seu destino. Mas a tecnologia, ela está aí para nos ajudar, ela está aí justamente para fazer com que nós possamos chegar ao inimaginável. Onde a gente quiser chegar, a gente chega. Muito boa noite a todos vocês. Daqui a pouquinho, o webinar normalmente ele é unidirecional, mas fiquem à vontade pelo chat para interagir conosco, que eu vou acompanhando aqui também e interagindo com os nossos convidados. Tá certo? Deixa eu chamá-los aqui na tela agora para dar uma boa noite para todo mundo, né? Chamar aqui a nossa equipe de hoje. Já está na tela aí todo mundo aparecendo agora para mim, tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui um pouquinho, né, desse pessoal que está com a gente aqui. Nós interagimos bastante antes de fazer essa nossa webinar. Eu estou aqui representando o Paraná, a unidade de Curitiba, o professor especialista em saúde mental, Márcio José. Seja muito bem-vindo, professor Márcio. Temos aqui representando Taguatinga, no Distrito Federal, o coordenador de enfermagem lá, Vitor Hugo. Grande abraço, Vitor. Representando Minas Gerais, a unidade de Contagem, a Raiane Campos, ela é enfermeira especialista em cuidados materno-infantil. E temos também a parceira do dia a dia, da Emanuele Souza. Que bastante aluno meu esteja assistindo.
Coisa boa. Deixa eu só verificar aqui. Parece que o YouTube deu algum erro agora, mas eu acho que está transmitindo. Espera aí. Espera aí que ele está recebendo agora. Foi. Maravilha. Ok. Pode ser que dê alguma travada, né, pessoal? Até porque nós estamos falando aí de transmitir para todo o Brasil, geral. Então, faz parte. Eu queria chamar aqui, eu vou pedir licença, tá, meus amigos aqui, mas primeiras damas, né? Emanuele, por favor. Olá, tudo bom? Boa noite. Eu estou muito grata por participar dessa nossa reunião, para passar um pouquinho do conhecimento que nós temos, para tirar um pouco de dúvidas, para ajudar. Eu acho que esse é o nosso objetivo e foco, é ajudar as pessoas que hoje estão em casa, que estão nos assistindo. Perfeito, muito bem. Meu amigo Vitor, coordenador aí de enfermagem, por favor, boa noite para todos nós. Olá, pessoal, boa noite. Muito feliz por essa oportunidade de estar aqui, entrando em contato tanto com os colegas aqui, né, de profissão, tanto com os alunos, né, que estão nos vendo, nesse período de isolamento social, que a gente não pode estar junto pessoalmente, né, essas interações por vídeo, né, enfim, para a gente poder estar atualizando de alguma forma sobre o conhecimento, né, e estar nos mantendo, de certa forma, mais próximos é muito importante. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos nessa. Show de bola. Dando continuidade, então, meu amigo Márcio, por favor, a palavra é sua. Olá, alunos do Grau Técnico de Curitiba, de todo o Brasil. Né? Estamos muito felizes aí de estar participando dessa live, né? Participando desse tema que é muito importante, que é falar da saúde da criança e do adolescente. Né? Vamos estar esclarecendo algumas dúvidas e falando sobre esse tema. Então, estou muito grato e quero agradecer essa oportunidade aí, né, e deixar aí nosso alô para os alunos de Curitiba e os alunos de todo o Brasil. Show de bola. Deixa eu aproveitar que você já está com a palavra, Márcio. Fala-se muito, né? O tema hoje, como está exposto para todos aí, para que vocês vejam, né, é a saúde mental da criança e do adolescente, né, a atenção com essa saúde mental. Antes de a gente iniciar e adentrar no assunto de cabeça e todos nós, as pessoas têm aquela situação do pensar sobre a saúde mental como algo, às vezes, diferente do que fato ela é. Né? A saúde mental, ela tem, sim, o seu conceito. Então, para a gente poder iniciar, professor, explane para nós o que é saúde mental no seu conceito dentro, de fato, dos parâmetros acadêmicos. Teu áudio tá... Peraí, o áudio dele não tá... Deixa eu liberar teu áudio. Agora sim, peraí. Me dá um instantinho só. Agora, peraí, ainda não. Professor, tira o mute aí no seu computador. Tá no mudo ainda. Agora sim. Boa. Tá. Então, a saúde mental, né, ela é um tema muito importante e de forma assim muito... Quando falamos sobre questão de diagnóstico, quando falamos sobre questão da saúde mental, é muito importante a gente pensar, né, em que tudo o que envolve o nosso cotidiano, ela envolve a questão de saúde mental. Então, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós praticamos, vai implicar diretamente a questão da nossa saúde mental. Né? Pode essas questões cotidianas evoluir, né, para umas questões sintomáticas e também pode evoluir para várias questões, como ansiedade e depressão. Tá? Então, o tema saúde mental é um tema assim, muito amplo, né, que ela estuda desde a criança, desde o adolescente, o adulto, o idoso. Então, tudo que envolve o tema relacionado à mente, então, traz essa característica, né, abrangente no cuidado em relação à nossa saúde mental. Perfeito, show de bola. Então,
Eu perguntei isso por quê? Tá? Para todo mundo poder entender. O Carlos fez essa pergunta aí. Por que isso, né? A saúde mental hoje, vou colocar aqui o exemplo, fala-se muito da ansiedade, que está dentro da saúde mental, né? Que em tempos de quarentena... Carlos, desculpa, a gente não está te ouvindo. Boa, obrigado. Agora sim. Agora foi sim. Eu, tá vendo? Agora foi eu. Agora sim. Obrigado, professor Márcio, pela explanação. Veja como é interessante, né? A gente falar sobre a saúde mental. Por que eu perguntei o que é saúde mental? Fala-se muito em tempos de quarentena sobre ansiedade e tal. E a minha pergunta é justamente por isso. As pessoas, eu inclusive, por conta da quarentena, não estou frequentando mais a minha terapia, mas eu frequento uma psicoterapeuta, não é? Por quê? Para poder falar das minhas ansiedades também, para poder manter uma linha mental atenuada, porque o dia a dia ele é bastante intenso e tal. Então, por isso que eu queria começar trazendo exatamente essa pergunta. Eu vou perguntar agora para o Márcio, tá? Deixa eu pegar aqui, Márcio. Perdão, Márcio, não, desculpe, o Vitor. Vitor, seguinte, a gente está falando da atenção à saúde da criança e do adolescente. Olhando então especificamente para essa disciplina, quais os principais problemas de saúde mental em crianças e adolescentes hoje na nossa sociedade? Certo. Os principais transtornos, né, os principais problemas, né, que tanto as crianças quanto os adolescentes, né, têm passado ultimamente, tanto no Brasil quanto no mundo, né, a depressão, que eu acho que é o que acomete tanto adultos quanto crianças e adolescentes, né, a gente tem visto grande prevalência desse tipo de transtorno no mundo todo nos últimos anos, né. Transtornos de ansiedade também são bastante comuns, e principalmente em crianças, né, o TDAH, que é a sigla em inglês para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né. Acho importante também a gente falar um pouco, né, citar que o uso de álcools e outras drogas ilícitas, né, também é muito importante, principalmente em adolescentes, principalmente considerando que o uso desse tipo de substância leva a um comportamento de risco muito alto, né, então tem um grande impacto nas atividades, na forma do que essas pessoas fazem, né, nos riscos que elas se expõem, né. Importante a gente salientar que esses dados, né, que esses principais transtornos, né, que eu passei, são veiculados tanto pela OMS quanto confirmado por diversos estudos nacionais, né, sobre crianças e adolescentes em geral. Show de bola, maravilha. Eu quero deixar aqui, aproveitar para deixar um abraço para o pessoal aqui de Florianópolis estar presente com a gente. O nosso gerente de operações, né, meu parceiro do dia a dia, também está acompanhando. Tem aqui já constatado o pessoal de Serra, Espírito Santo. Contagem está aqui, né? Também prestigiando. Camaçari, Bahia, também está aqui com a gente. Deixa eu ver se eu consigo identificar mais alguém aqui para deixar um abraço também. Ó, Campina Grande não só está presente, como botou a turma dele, tá? Que é a ENF09, a Roseli ENF05, lá de Serra. Muito bem, show de bola. É um prazer receber vocês aqui. Bom, deixa eu levar agora aqui a minha pergunta para a professora Raiane, tá? A gente sabe, professora, eu estou olhando agora para o técnico de forma geral, que nós estamos formando para o mercado, né? o técnico da enfermagem, e pode ser que esse técnico ele venha a trabalhar, por exemplo, em um setor de pediatria, não é? E aí, o técnico, como tem... Oi? Tá me ouvindo aí, né? Raiane, tá me ouvindo? Tô. Joia. Aí, quando esse técnico vem a trabalhar num setor de pediatria, por exemplo, muitas vezes os pais que chegam para poder fazer a consulta dos seus filhos, nem sempre, eu sei que a pediatria tem um perfil diferente, mas nem sempre o médico é tão acessível. E aí, quem é que paga o pato? O técnico de enfermagem, que faz a recepção, né, e o pai começa a conversar tudo mais lá. Então, professora, a pergunta que eu quero trazer para a senhora é: quais são os sinais
que os pais devem estar atentos no caso de crianças e adolescentes com histórico de depressão, tá? Ou crise de ansiedade. E o que pode ser feito também para a gente atenuar esse problema do século aí, que é a ansiedade e depressão. Ótimo. Primeira coisa, a gente tem que entender que esse período, né, de isolamento, principalmente, é um período muito delicado, porque tanto as crianças quanto adolescentes, eles têm uma dificuldade muito grande de ficar ali no mesmo ambiente, né, por muito tempo. Então, isso daí já gera essa angústia, igual o Vitor falou. Então, os pais eles têm que ficar bastante atentos para esse comportamento da criança e do adolescente dentro de casa, como, por exemplo, questões de agressividade, se ele não apresentava antes, inquietação, sonolência, ou insônia, ou hipersonia, né, dormir demais. A criança ficar muito eufórica se isso não é de um comportamento dela habitual. Então, os pais têm que ficar bastante atentos para essas mudanças de comportamentos da criança e mudanças também de emoções. Então, a criança ficar muito tempo, né, mais período de tristeza, um desânimo mais constante, ficar mais improdutivo. Então, esses são pontos que os pais eles têm que observar. E o profissional, né, que está ali de frente, igual você falou, técnico de enfermagem, ele tem que atentar aos pais esses pontos aí para os pais conseguirem perceber melhor essas alterações. E o que os pais podem estar fazendo para amenizar, né, atenuar isso? Primeiro é deixar um ambiente agradável, tanto para a criança quanto para o adolescente. Se ele já traz um quadro de depressão e de ansiedade, evitar estímulos a esse tipo de sintomas. Então, evitar, por exemplo, xingar desnecessariamente as crianças e os adolescentes. A gente sabe que nesse período de isolamento, todo mundo fica com as emoções um pouco à flor da pele, né? Tem toda uma mudança de rotina, mas evitar trazer palavras negativas para a criança, evitar xingar desnecessariamente, mostrar que ele não tem produção ali dentro de casa, então deixar ele se sentir útil dentro de casa. Isso tudo vai facilitar tanto o adolescente quanto os pais a conseguirem passar isso com mais suavidade, né? Evitar que a criança ela fique muito tempo fazendo a mesma atividade também. Isso auxilia bastante. Perfeito. Deixa eu pegar, já aproveitar a senhora falando comigo aí, professora. Me permita, o senhor é por respeito, você é muito jovem, talvez até mais nova do que eu, não é? Eu acredito que você é bem mais nova do que eu, na verdade. Eu estou aqui com o chat aqui ativado. Eu vou falar com a professora, tá, pessoal? Mas todos vocês podem aí, quem quiser também contribuir com alguma coisa. No nosso chat aqui, a Gratiela de Jesus, ela colocou o seguinte: como tratar? Ela fala como tratar, mas eu entendi a pergunta. Qual o procedimento? Porque, claro que o enfermeiro ele não trata determinados assuntos. Ele recebe a informação, ele detém o conhecimento, o técnico e o enfermeiro, para que ele possa identificar e ajudar até na indicação médica, né? Então, a Gratiela perguntou: como tratar o adolescente com transtorno ou em um quadro de depressão? Essa foi a pergunta dela. Nesse caso, o tratamento ele é bem específico para a pessoa que está passando por essa situação. O que o profissional ele tem que fazer junto com os pais, né? Se apresentar, perceberem qualquer um desses sintomas, tem que estar encaminhando essa criança e esse adolescente para um profissional capacitado, um psicólogo, um terapeuta, para estar fazendo o acompanhamento contínuo aí com essa criança, porque a gente sabe que é um assunto muito delicado, às vezes a criança ela não quer falar com os pais o que é, então essa ajuda desse profissional que é o indicado nesse momento. Ou seja, então, o ideal é que o técnico ou o enfermeiro ele saiba conduzir para qual profissional seria o correto. A Lília perguntou uma coisa interessante aqui. Depressão em criança pode levar à queda do cabelo?
E aí? Olha, esses sintomas, eles são muito relativos para cada pessoa, né? Então, afirmar assim, não, com certeza o cabelo vai cair, é muito inapropriado essa afirmação. Então, assim, a alteração emocional, ela pode levar, sim, a queda de cabelo, mas ela vai causar, porque a gente sabe que tem algumas coisas que são psicossomáticas, né? Então, a criança, ela vai guardando aquele sofrimento ali para ela e vai reagir no corpo de alguma forma. Se eu tiver o enfermeiro especialista que está até aqui com a gente em saúde mental, talvez ele saiba até falar melhor sobre essa questão. Perfeito. Eu acho interessante, porque a questão pode levar? Pode, mas não é que seja todo mundo vai ter esse problema, não é isso, professora? Exatamente. É relativo com cada pessoa, não é isso? Isso. O corpo reage de cada forma, né? Cada corpo reage de uma forma. Perfeito. A Rutínia Vieira, ela trouxe aqui uma questão muito interessante, que eu vou levantar, não vou direcioná-la diretamente para nenhuma pessoa, mas eu acho que é um termo, é uma colocação que ela fez muito importante. Ela falou o seguinte, ó: o índice de suicídio de adolescente no Brasil está aumentando, só não mostra na mídia. Eu diria até, Virginia, que não mostrar na mídia talvez seja uma situação que eu defenda por um lado, porque, infelizmente, nós somos, de forma geral, uns menos, outros mais, mas de forma geral nós somos influenciados pela mídia. Então, se a mídia potencializar demais o assunto, ele pode sim virar, é uma opinião, não estou dizendo que isso é minha verdade absoluta, é a verdade absoluta, mas é uma opinião que eu tenho. Eu acho que pode levar a uma moda, vamos chamar assim, não é, perigosa. E o adolescente, ele está com um processo ainda de formação na sua mente, né? Então, é uma situação delicada, mas eu concordo com você, Rutínia, que tem sim essa situação. Né? É uma situação muito delicada. Os pais reclamam demais, a Diana disse, de coisas, exemplo, o filho está comendo demais, ou você está gastando muita água. Tudo isso pode levar a criança ou adolescente à depressão, o pai reclamar demais. Olha só que interessante, né? Porque na vida, tudo que é demais não é bom, tudo que é de menos também precisa melhorar, né? Então, talvez, se a gente que é pai reclamar demais, né? Como é que você... Deixa eu perguntar aqui para o Márcio. Márcio, como é que você vê isso? O pai ou a mãe reclamar demais de tudo. Isso pode, de alguma forma, influenciar na formação psíquica da criança e do adolescente? Sim, com certeza, né? Porque quando os pais reclamam muito, a insatisfação não é em relação da criança, mas é da relação dos pais em relação à criança, né? E aí falta essa interação, né? O que aconteceu que essa interação foi quebrada? O que está trazendo de desconforto para que cause essa insatisfação, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso em relação, quando a gente pensa no cuidado da criança, né? Porque a criança, ela é o vulnerável, né? E em qual ambiente, né, de vulnerabilidade, em que tipo de ambiente a criança ela está, né? Que tipo de insatisfação, né, os pais estão gerando, né? Essa criança, ela é aceita, ela não é aceita, né? De que forma os pais devem conduzir tudo isso daí, né? Então, se a insatisfação é diretamente relacionada aos pais, né, eu entendo assim, que os pais têm que buscar algum tipo de ajuda para entender toda essa complexidade, para não descarregar toda essa frustração na criança, porque ele é o vulnerável, né? Então, a criança já sofre diversos aspectos de vulnerabilidade todos os dias, bullying na escola, né, falta de atenção dos pais, a quebra do vínculo afetivo, né, os recursos de providências dentro da casa, né? Então, a todo momento, a criança está sendo colocada dentro desses aspectos, não só a criança, mas também o adolescente, né, nessa contemporaneidade. Então, todos esses aspectos têm que ser observados, tá? Mas agora, quem vai observar? Né? Porque a insatisfação é dos pais. É difícil a gente olhar para a gente mesmo e falar assim, né? Por que eu estou insatisfeito? O que está causando insatisfação em relação a essa criança? Essa criança, ela está sendo aceita
por nós, ela não está sendo aceita por nós. Eu vejo assim, que a maior insatisfação é a falta de reconhecer, né, esses aspectos propriamente dito nos pais, né? Tem outros vários aspectos, né, mas esse, podemos dizer assim, que pode ser um aspecto importante, né, da insatisfação. Show. Maravilha. Eu estava lendo aqui, o pessoal está interagindo bastante, eu queria dizer para vocês, inclusive, aproveitar aqui o momento, para dizer que um dos desafios de criar esse momento aqui, toda terça teremos, tá? Desde já, eu estava esperando chegar num número de espectadores interessante para dizer para vocês. Toda terça teremos aqui a nossa webinar. Semana que vem vai ser do curso de radiologia. Já chegamos aqui a um feito interessante. O meu maior desafio é dizer, poxa, será que vai conseguir um número bom? Então já temos aí simultâneos 108 pessoas. Então tem muita gente assistindo a gente aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, com toda certeza. Deixa eu pegar aqui, já pegando esse gancho da situação atual, eu queria chamar você, Manu, de Pernambuco, da unidade Recife Boa Vista, para falar o seguinte: que dicas você pode dar a pais, por exemplo, e responsáveis no trato com as crianças e com adolescentes durante esse período, sobretudo, de isolamento social? É bom para mim também, que a minha está um furacão, estou só escutando ela aqui. Oi, uma das coisas, assim, muito importante é a gente falar a verdade para a criança, tá? A criança ou o adolescente. Que a gente seja verdadeiro com eles e que, principalmente, que a gente mostre para a criança e para o adolescente que ele não está passando por esse isolamento social sozinho. Porque, da mesma forma que é difícil para a criança, para o adolescente, está sendo para o adulto também. Então, aí é um trabalho em conjunto, é um trabalho em família, onde o pai e a mãe vão sentar, vão conversar, vai mostrar principalmente que todo esse período é passageiro e que logo em seguida ele vai poder ir à praia, ao parque, que ele vai poder visitar amigos e familiares. Porque entende-se que está sendo muito difícil a gente se privar de convívio de pessoas que nós amamos, tá? Hoje, como por exemplo, meu filho, ele fez 1 ano e os avós dele não puderam vir participar dessa comemoração que fez ele e o pai. Mas o importante é que a criança sente-se amada, acolhida e que ela não está sozinha. Tá? A criança e o adolescente, ele tem os pais, que isso vai passar. A gente precisa ser muito claro para ele. A gente também não precisa mostrar com espanto o que está acontecendo é grave, sim, mas também a gente sabe que vai passar, que se a gente tomar os devidos cuidados, a gente não vai ficar doente, e se ficar, vai tomar mais cuidado para que se recupere. Mas tudo isso em família e com clareza, passando essa clareza para a criança e para o adolescente. Muito importante isso, né, professora? Para a gente poder também conscientizá-los até. A minha tem 4 anos e ela até fez um vídeo, eu botei no YouTube dela, ela falando do cuidado com o coronavírus. E ela, tudo que fala comigo, ela diz, papai, quando o coronavírus for embora, a gente pode ir no shopping comprar uma boneca. Eu fiz, meu amor, não vai poder fazer tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, porque ninguém aguenta mais ficar tão isolado, né? Então, excelente colocação, então, dessa situação do falar a verdade. O que está acontecendo com o mundo, né? Por que não estamos saindo? Vitor, meu amigo da unidade de Taguatinga, Distrito Federal, que sinais, né, quais os sinais para a gente suspeitar de algum problema ligado à saúde mental nessa faixa etária, sobretudo, entre infância e adolescência? Quais são esses sinais que para que a gente fique atento? Eu acho que as principais, né, sinais que a gente pode perceber com relação na escola, né, atividades que as crianças desenvolvem, né, a gente percebe que essa criança começa a ter um aumento da dificuldade, né, de realizar essas atividades, tanto de aprender, né, coisas novas, quanto de focar e se concentrar em atividades que antes ela tinha mais facilidade, né, problemas de relacionamento. Então aí dentro disso a gente pode colocar problemas com outras crianças na escola, né, tá batendo nos amiguinhos, ou então não está tendo contato com os outros amiguinhos, né, prefere ficar isolado o tempo todo. A mesma coisa dentro de casa, né, chega dentro de casa, não quer contato com os irmãos, com os avós, com os pais, né, isso é importante a gente ficar atento a isso.
muitas vezes também sintomas de algum problema de depressão ou ansiedade, né, a criança se machucando, né, a gente sabe que hoje em dia existe uma preocupação muito grande, né, com essa automutilação, então isso é um sinal claro de que tem alguma coisa errada, de que essa criança precisa de atenção, ou esse adolescente, né, precisa de ser bem avaliado. Mudanças frequentes no humor, né, como já a nossa colega a Raiane já citou aqui, a gente ficar atento ao comportamento dessas crianças, desses adolescentes, se ocorrem explosões de raiva ou episódios de medo extremo, né, principalmente sem motivo aparente. Então isso é até importante a gente salientar que nos adultos a depressão ela se manifesta mais com um humor mais rebaixado, né, uma tristeza, né, aquela falta de vontade de fazer as coisas, mas muitas vezes nas crianças os primeiros sintomas que a gente percebe é uma irritabilidade aumentada, né, um baixo limiar de frustração, então a criança se frustra, se irrita por qualquer situação que é frustrante para ela, né, é muito importante a gente estar atento a esse tipo de situação. Além disso, falta de energia, né, para fazer as atividades. A gente percebe que antes era uma criança ativa, que gostava de brincar, que gostava de fazer as coisas, a gente começa a perceber que ela não quer mais, quer ficar mais quietinha, mais na dela, não tem mais vontade de fazer as coisas, e como a colega também já colocou, a questão da dificuldade de sono, né, tanto a hipersonolência, né, a criança dormir demais, como também a falta de sono, ou mesmo aquele sono picado, né, que muitas vezes acorda à noite com pesadelos, né, enfim, isso também pode ser um indício de que tem alguma coisa errada aí. E, como foi colocado, até perguntado pela nossa querida aluna aí, né, a questão dos sintomas, né, físicos que são apresentados a partir de transtornos mentais, né, dores, né, que a criança, muitas vezes, queixa sempre, né, dores frequentes, desconfortos físicos, né, que a criança, às vezes, relata, às vezes o pai leva no médico, é feito uma série de exames, vê que a criança não tem nada, mas ainda assim ela queixa daquela dor no estômago, queixo de algum desconforto, alguma coisa, que isso pode ter sim um fundo emocional, enfim, alguma coisa, pode ser uma repercussão de algum problema de saúde mental. Perfeito, interessante, né? O pessoal está interagindo bastante aqui também. Teve uma aluna que colocou aqui sobre o TDAH, eu acho que no começo o Márcio falou, se eu não me engano, não foi, Márcio? Eu não estou lembrado. Eu não cheguei a falar, foi uma das professoras que falou, foi a Raiane. Foi você mesmo, né? Pronto, perfeito. A Andrea colocou como lidar com a criança, né, com TDAH e os sinais. Outra coisa que falaram aqui também, colocou interessante aqui, porque nos tempos atuais, a sociedade muda a cada dia, né? De tempos em tempos a gente tem que, de fato, reavaliar nossas atitudes. Então, hoje, os pais, de forma geral, eles são um pouco mais ausentes, porque o pai e a mãe trabalham muito. Na minha época, minha mãe, ela era, de fato, dona de casa. Minha mãe não trabalhava, era meu pai que sustentava o lar. E hoje isso tem um cenário muito diferente, né? Então, o Alex colocou aqui, né, na ausência dos pais, o celular e o YouTube educam as crianças. Acho muito preocupante, eu também acho, né? É uma preocupação, de fato, porque o YouTube tem de tudo, a internet tem de tudo, né? Esse é um conselho que eu dou como pai. Fiquem à vontade, amigos aqui da sala, para contribuir, mas o que eu digo deixe o celular com a criança, mas fique atento, que a minha parece que já nasceu sabendo, ela consegue até baixar jogo, e aí tem que estar atento a que jogo ela está baixando, né? Para você ter uma ideia, um dia desse minha filha queria assistir, não sei se alguém conhece, mas Felipe Neto, ela tem 4 anos de idade, pelo amor de Deus, né? Então, não tenho nada contra o Felipe Neto, pelo contrário, achei ele um cara que tem sim suas qualidades, como todo mundo tem, né? Mas ela tem 4 anos, então a gente tem que, de fato, ter esse filtro, claro, né? Então, eu acho... Então, é isso que eu queria dizer, esse cuidado tem que ser, de fato, tem que ter muita atenção. Eu acho que, pegando esse gancho que você trouxe, né,
dessa falta de, muitas vezes, de tempo, né, que os pais têm, né, se a gente pode tirar alguma coisa de positivo disso tudo que a gente está passando, eu acho que a oportunidade dos pais e da família como um todo, né, estar próximo dessas crianças, desses adolescentes. E como você mesmo disse, hoje em dia a gente tem um mundo muito dinâmico, os pais, na maioria das vezes, trabalham muitas vezes, né, em vários turnos, e então não tem aquele tempo no dia a dia estar com os filhos, né, estar se atentando para detalhes, né, da criação desses filhos. Então esse período pode ser usado para isso, né, para dar uma atenção para os filhos, perceber como é que está o comportamento dessa criança, se tem alguma coisa de errado, né. Então acho que a gente poder divulgar isso, né, e estar passando para outras pessoas, o que deve ser atentado, né, e o que pode ser sinal de alguma coisa estar errada, acho que é muito importante. Perfeito. Eu quero deixar claro aqui para todo mundo, o chat, pessoal, eu estou muito feliz com o chat, vocês estão interagindo muito, não é? Eu quero deixar claro aqui que todos aqui são da área, sim, do estudo da saúde mental, né? Temos 2 coordenadores da área de saúde aqui presentes também, porém, claro que existem, toda a área, ela existe as especialidades mais aprofundadas, né? Então tá surgindo perguntas aqui muito boas, até que nos leva a pensar, né? Falaram aqui, por exemplo, que as escolas, elas às vezes trazem preconceitos, o bullying, contribui de alguma forma para a criança, para a sua cabecinha na formação, talvez, de algum tipo de situação que leve à ansiedade ou leve à depressão, pode acontecer. A Elisete colocou, é normal uma criança ou adolescente mentir muito, né? Ela é lá de Serra, Espírito Santo. Veja, muitas vezes a criança, ela mente por uma defesa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático até que eu vivenciei. A minha filha, eu tinha uma mania de ser o mais durão e de reclamar. Então, por exemplo, ela fazia uma coisa, eu fazia Laura, o nome dela é Laura, o nome da minha filha, Laura, aí ela, não, eu não estava fazendo não, papai. Então, ela meio que uma defesa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, desde a formação da criança, não é, do seu início da formação da personalidade até os 7 anos de idade, que é o que os especialistas falam, né, sobre até os 7 anos de idade da criança, tomar cuidado para não criar nela esse hábito da mentira ser uma defesa, né? Então é importante conversar para que ela sempre assuma seu erro, mas não vou dizer, Elisete, que é normal, mas eu diria que a criança ela tem seus mecanismos de defesa, né? Mas é muito boa a sua pergunta. A Tânia agradecendo aqui, um beijo, Tânia. A Zumira colocou que os pais têm que estar mais atentos aos filhos desde cedo, para poder agir na forma, no momento adequado. Perfeito. Por que crianças e os adolescentes têm mais problemas emocionais hoje em dia? Quem poderia dizer para mim aí, de vocês, Raiane, né, enfim, o que vocês me dizem aí, pessoal? Manu também. Na verdade, o adolescente, né, quando a criança começa a ter mudanças físicas, tem mudanças de comportamento aí com essa adolescência. Então, é um período de mudanças muito grandes para a criança, né? Que, na verdade, muitos vão ser plantados, muitos comportamentos vão ser inseridos lá na infância. Então, às vezes, essas atitudes que a criança está tendo agora na adolescência é um reflexo de uma ação que foi plantada lá na infância dessa criança. Só que agora ela já tem mais autonomia dos seus atos, dos seus pensamentos, então agora ela consegue se expressar melhor. E aí é onde, às vezes, ela tem aquele conflito de como vai lidar com determinadas situações. Tem muita pressão da sociedade também, de vários assuntos. Então, nem sempre a criança está saindo de um mundo familiar para um contexto social aí, com várias influências, né? E aí, nesse período, ela tem que lidar com toda essa mudança. E isso, às vezes, é difícil para ela. Às vezes, ela começa a perceber as coisas que ela quer, mas a família não concorda tanto com aquilo, então ela entra naquele conflito, naquela briga, e aí é um período onde ela fica com mais dificuldade ali dentro do ambiente familiar mesmo, de estar relacionando, né? E uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui também
é que a gente falou muito a questão de depressão e de ansiedade em crianças e adolescentes, mas nem sempre essa pandemia, né, ela vai estar causando essa depressão ou essa ansiedade. Às vezes, a criança ela já está apresentando por todo esse contexto, né, antes da pandemia, às vezes ela já tinha esse sentimento, essa doença, e agora, com esse gatilho do isolamento social, isso está despertando nessas crianças e nesses adolescentes esses sintomas mais fortes aí da depressão e da ansiedade. E aí muitos pais podem falar, o isolamento social está deixando meu filho ansioso ou depressivo, né? E na verdade não, na verdade ele já tinha isso dentro dele. Só que os pais não percebiam tanto porque talvez nem conviviam tanto igual estão convivendo agora, né? Então é realmente prestar bastante atenção. É uma preocupação, né? Porque também tem o outro lado da história. A criança pode se acostumar a estar mais com os pais, não é? Por outro lado, a gente sabe que muita gente está em casa, mas está de home office. Eu acabei de assistir uma aula inaugural antes dessa nossa aula aqui, lá da Unidade da Boa Vista, né? Com a Dai, que é uma das coordenadoras fazendo. Então a Dai está em casa, mas ela está a trabalho, está em home office. Às vezes a criança não entende isso. Então tudo é o perfeito equilíbrio, tá? Eu quero deixar um beijo aqui, Geisa Santana, dizendo que está adorando estudar o assunto no EAD da gente, que esse assunto, inclusive, pessoal, é uma disciplina que está disponível no EAD do grau técnico atualmente, tá? Manu, minha parceira aí da Boa Vista, a Rosemary Tomás colocou aqui que queria que alguém falasse sobre lábios leoporino. Ela é da ENF 56 do centro, não sei se é centro Recife, centro Minas Gerais, BH deve ser, provavelmente, ou é Fortaleza Centro, tem muitas unidades com nomenclatura centro. E alguém de vocês aí, se puder contribuir, no chat, as pessoas estavam falando muito das síndromes que acontecem, não é? Então, que síndrome pode ser causada? Que síndrome é estudada que está ligada à questão mental da criança e do adolescente? Mas, primeiro, Manu, ela colocou assim, aluna, eu gostaria que vocês falassem mais sobre lábios leoporino. Por favor, Manu. Então, os lábios leoporino é aquela rachadura, na verdade é a abertura no lábio da criança, normalmente na parte superior. Assim, isso porque ele não tem o fechamento do palato. Tá? Que acontece isso é uma malformação genética que vem para a criança, que ele não consegue fechar do embrião, na verdade, quando a gente está se formando, e ele não consegue fechar essa parte superior do lábio. Mas existe a cirurgia, vai fazendo, ele pode fazer quando ele cresce, para que isso possa ser corrigido, e aí a criança vai ter uma vida social normal. Inicialmente, a aparência não é visualmente bonita, porém, é uma criança que mais à frente ela vai precisar fazer alguma fisioterapia, até mesmo porque algumas vezes tem a dificuldade da fala, tá? Ela desenvolve a fala com uma dificuldade maior, mas aí existem outros profissionais que vão auxiliar essa mãe, essa criança, para que ela desenvolva. Fez cirurgia, fez suas fisioterapias, ela vai ter uma vida normal, social normal. Perfeito. Foi muito bom falar nisso, porque alguém pode pensar que está aqui presente, temos quase 100 pessoas assistindo, o que isso tem a ver com a saúde mental? Isso influencia na criança, no seu desenvolvimento, né? Então, foi muito bem colocado. Não só na criança, muitas vezes a mãe, quando ela vê aquela situação, quando ela sabe daquela situação, ela muitas vezes ela se culpa. O que foi que aconteceu de errado comigo para minha criança desenvolver, tá? Nessa situação. Só que é algo que a mãe em si, ela tem que ser forte, tá ali a criança, e ela também vai perceber que a partir dos cuidados que ela vai dar junto com os profissionais, a criança vai desenvolver. E isso ela precisa também passar a confiança para a criança, porque o desenvolvimento dela também é feito através da ajuda da mãe. A mãe e os pais, na verdade, é que vai mostrar essa confiança para o desenvolvimento da criança. É a mesma forma quando eu vou colocar meus filhos para aprender a andar. Eu vou dar os caminhos, eu vou ensinar o caminho, mas eu vou estar segurando a mão dele. E ele vai, assim, conseguir desenvolver. Esse é o nosso papel de profissional também.
eu, como profissional de saúde, eu estou ali para auxiliar aquela criança, para auxiliar aquela mãe. Muitas vezes, talvez o técnico, ou muitos profissionais acreditam que nós estamos só para o paciente, cuidar do paciente, mas não, a gente tem que lembrar que também tem o cuidado com família, que da mesma forma que, tipo, a mãe, ela vai olhar para aquela criança, talvez ela se sinta frustrada, porque todo pai, ele quer ter seu filho perfeito, que ele nasça perfeito, tá? Mas aí a gente vai mostrar para ela que a culpa não é dela, e que aconteceu, e que aquilo tem tratamento, e que a criança vai ficar bem. Perfeito. E colocaram agora há pouco no chat aqui, eu tentei até localizar, não consegui, mas tanto que a gente conversou sobre o assunto ligado à criança e adolescente, e comentaram que os pais, eles são também espelho. Então, em um caso como esse, trazido aí pela Rosemary como questionamento para nós, os pais também têm que trabalhar em si, não é? O apoio que vai dar psicológico para a criança no seu desenvolver até a adolescência e também vida adulta, né? A Maria, a gente tá chegando ao finalzinho já, pessoal, viu? Por isso que eu tô interagindo mais aqui no chat para poder não deixar de contemplar ninguém. A Márcia Borges, ela colocou que perdão, não foi a Márcia Borges, não. Eu avancei muito meu chat aqui, peraí. Tem muita gente, mas vou falar de você já, viu, Márcia? Só um momentinho, viu? Na verdade, eu vou trazer aqui, eu só queria ver quem foi que falou para poder trazer exatamente da pessoa. Colocando o seguinte, que a criança às vezes não tem muito contato, né, com as pessoas. Foi a Maria Camila. E isso, ela não ter contato com as pessoas, não gosta de sair, né? O adolescente, na verdade, não gostar muito de sair. Isso é algum reflexo de ação na infância, de superproteção demais? Às vezes o pai não deixa, por exemplo, uma coisa que é fundamental, que é pedagógico, a criança lidar com frustração. Né? Eu, por exemplo, fiquei com o coração partido, cheguei em casa, minha filha queria ficar comigo e eu disse, sai do quarto, eu estou no meu quarto aqui agora, né? Sai aqui que o papai vai precisar fazer um trabalho. Ela fez lá aquele beicinho, né? Aquele beicinho, não quero sair, a mãe me ajudou, tudo. Então, colocar limites, mas também lidar com as frustrações é importante. Como é que quem poderia me ajudar aí nessa situação? Né? O pai superprotetor, a mãe superprotetora influencia no adolescente mais recluso, mais introvertido, ou não? Isso às vezes se dá por outros fatores. Quem pode me falar aí? Manu? Fala, Vitor. O que eu posso, né, a gente pode falar sobre isso, é que existe sim diversas frentes de análise, né, de abordagens psicológicas que consideram fatores no desenvolvimento, né, infantil, como determinantes, né, de situações na vida adulta. Então, dentro desse sentido, uma superproteção familiar, né, dos pais, né, parental, pode sim manifestar, por exemplo, de várias formas, né? Então, entre elas, como a nossa querida colocou aqui, pode sim ser pode se manifestar como um isolamento, né? E uma vontade de se afastar das pessoas. E além disso, né, eu vou um pouco além. Esse isolamento dessa pessoa, né, dessa não querer contato com outras pessoas, de não querer se relacionar com os demais, pode também ser sintoma de alguma coisa um pouco mais grave, pode ser sintoma de uma depressão, até mesmo de alguns transtornos psicóticos, né, que são quadros mais graves, né, que os primeiros sintomas que a gente observa é esse isolamento social, essa falta de interesse e até repulsa, né, em relacionar com as outras pessoas. Então, se isso é uma coisa muito grave, que atrapalha o dia a dia dela, né, que atrapalha a funcionalidade dela, atrapalha trabalhar, estudar, deve ser investigado sim, deve ser pesquisado, deve ser tratado, né, da forma mais correta possível. Perfeito. A gente está chegando ao finalzinho, né? Então, a gente está ficando já um pouco sem tempo para responder tantas perguntas, mas foi muito ligado muito mais ao desenvolvimento da criança e adolescente, que influencia sim na saúde mental com toda certeza. Márcio, você quer explanar um pouco sobre a criança com TDAH, ou o próprio Vitor que trouxe no início aí, a Andresa Lívia, ela perguntou sobre isso, e se você quiser responder, Vitor, fica à vontade.
Aí o Márcio pode falar também sobre algumas síndromes que estão ligadas à saúde mental. O que vocês me dizem aí? Quem quer começar? Olha, só para a gente iniciar, né, depois eu passar a bola para o Márcio, né, para ele complementar, mas o TDAH, normalmente ele se manifesta, né, com uma dificuldade, né, da criança em se concentrar e, consequentemente, de aprender e a realizar atividades, né, no dia a dia. No caso das crianças, né, como a maior parte desse tipo de atividade é feita dentro da escola, muitas vezes ela é percebida dentro do ambiente escolar, né, os professores que percebem, né, a equipe escolar que começam a perceber que tem alguma coisa ali que está atrapalhando o ensino. Então, os cuidados, né, com essas crianças normalmente são voltados para tornar esse ensino para ela mais acessível, né, adaptar esse ensino ao modo de pensar dela, né, a dificuldade de concentração dela, e algumas vezes, né, quando necessário, quando o médico, quando o profissional da medicina, né, avaliar que seja necessário, a introdução de alguma medicação, de alguma coisa para facilitar esse processo todo. Mas a gente, como, né, profissionais da enfermagem e diversas outras disciplinas, né, é muito importante nesse período que a medicação serve só como um pano de fundo, né, como um facilitador, mas a pedagogia, né, é importante para auxiliar, a psicologia é importante para entender como é que funciona o pensamento dessa criança, enfim, várias outras áreas do conhecimento são muito importantes, não só a parte médica, né. Show de bola. A Andressa Babilon, que ela colocou, que é uma síndrome ligada à transição da infância para a adolescência, que é a síndrome de Tourette. Eu não sei, se eu falar errado, eu não sou da área de enfermagem, viu? Né? Mas ela falou aí sobre essa síndrome de Tourette. Teve outras pessoas comentando também, não é? A Verônica está aqui também, ó, Distrito Federal lá de Taguatinga. Show de bola. Beijo para você, querida. Só para poder passar para o Márcio falar alguma síndrome para a gente, Vitor, o que é TDAH? Então, TDAH é a sigla em inglês, né, para transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Sim. Então, a gente colocar isso no inglês, a sigla fica TDAH. Perfeito. Né? Tem essa mania de botar inglês na nossa vida, né? Exatamente. Márcio, alguma síndrome que você queira citar aí, meu amigo? Tá, vamos começar de alguns aspectos aí, fazer uma retrospectiva aí, mais ou menos aí de tudo aí que a gente já viu, né? Então, a tríplice de base alterada, que é o TDAH, ela pode vir de um fator genético, né? Ou ela pode ser adquirida, tá? Então, assim, de que forma... fora o fator genético, a criança ela pode adquirir a tríplice de base alterada, né? O jeito que a gente lida com essa criança, né? A forma da própria agressividade do adulto em relação à criança pode construir uma hiperatividade causando um déficit de atenção que vai ter uma ação prejudicial na aprendizagem dessa criança, na forma que essa criança vai crescendo, né, a forma que ela vai conduzida e sendo inserida dentro da sociedade. Tá? Então, assim, outra coisa também assim, que eu queria tomar é a questão da tecnologia, a questão do celular. A gente falou um pouco sobre o celular, né, mas, assim, o celular é uma coisa assim, muito boa, a tecnologia é uma coisa muito boa. Né? Hoje, se você quer pedir uma comida, você não precisa nem sair de casa, você vai no iFood, você consegue comprar uma comida sem sair de casa. Né? Então, a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida. Mas a forma que a gente se utiliza dela, né, na nossa vida social, no nosso cotidiano, isso, assim, afeta a criança. No momento que eu tiro a minha responsabilidade de pai, no momento que eu tiro a minha responsabilidade da mãe, né, e deixo o celular como atrativo, né, para que eu não se incomode com essa criança, para que eu não viva, né, essa criança em mim, assim a tecnologia pode se tornar um problema para essa criança. Tá? Pode se tornar um problema, porque ela não está sendo conduzida de forma correta, ela não está sendo ensinada de forma correta. Tá? Que é o papel, né, de nós adultos,
conduzir essa criança a uma condição melhor, a um aspecto melhor de vida, tá? Agora, falando assim sobre questão assim de síndromes, né? Então, as síndromes são definidas como um conjunto de sinais, né, de sintomas que acontecem ao longo, né, do tempo no paciente, né, e pode causar diversas situações, diversas síndromes, né? Isso quer dizer, então, que as síndromes, elas apresentam, né, diferentes causas, tá? Então, uma síndrome, ela não apresenta uma só características, tá? Então, ela apresenta várias características, e uma síndrome, que quando ela não tem um diagnóstico muito preciso, ela pode ser confundida com outras síndromes, né? Veja só, um grande problema no Brasil, tá, é quando a gente se utiliza, né, do DSM. Hoje a gente está utilizando hoje o DSM-5, né? Então, o que quer dizer DSM? Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, quando a gente vai levar a nossa criança a um determinado profissional, o nosso adolescente a um determinado profissional, né? Então, uma das coisas assim que acontece muito, principalmente no Brasil, é a gente pegar, né, o DSM, que quer dizer Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e pegar algumas perguntas que estão ali e fazer o diagnóstico em cima, né? Sendo que o DSM, ele é um livro estatístico de transtorno mental, então é uma base, né? E a gente pega isso e desenvolve em cima disso o diagnóstico, né? Agora, em características em relação de um transtorno e uma síndrome, né, é que ela tem que ser mais apurada, ela tem que ser mais precisa. Não que o transtorno não tem que ser detectado dentro do diagnóstico preciso, né? Tanto o transtorno também que caracterizam a síndrome tem que ter um diagnóstico específico para que a gente não interprete essas questões relativas ao que é um transtorno e ao que é uma síndrome e colocamos isso dentro de um pacote só, tá? Então, eu creio assim que a grande diferença hoje para a gente entender as questões das síndromes e a questão dos transtornos está muito na precisão do diagnóstico, está muito na questão do profissional que a gente leva a nossa criança, o nosso adolescente, para poder fazer, né, esse diagnóstico. Perfeito. Show de bola. Muito bom, professor. Tem antes de encerrar, a gente já está quase estourando o tempo, mas como, em termos gerais, pessoal, para se chegar a dizer que uma síndrome foi desenvolvida ou tem a ver, existe um estudo muito aprofundado para chegar até ele, tá? Não é simplesmente dizer assim, tá com síndrome. Não, tem que ter calma. É muito delicado isso. A Dalete pediu, por favor, que antes de encerrar, que respondesse a dela, se possível, tá? E ela colocou o seguinte, cadê? Peraí, calma. Alguém falou que subiu a tela. Na verdade, perguntou o seguinte, a fibromialgia, né? Aqui, síndrome fibromialgica, né? E a saúde mental da criança e do adolescente. Qual a relação que existe? Quem poderia me ajudar aí? Manu, se quiser, fica à vontade. Ou Raiane, enfim. O que vocês me dizem? Manu? Eu não sou muito especialista nessa área, tá? Mas a fibromialgia, quando a gente vai falar de dores, e lógico que se é uma criança que ela está sentindo dores constantes, tá? Vai, sim, interferir na parte psíquica dessa criança, tá? No desenvolvimento psíquico dela. Quem quiser contribuir, complementar, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Desculpa te interromper, Manu. Tudo bem. E aí a gente sabe que tudo que incomoda e que a gente não consegue, se ele não tiver um tratamento, se ele não tiver o diagnóstico adequado, vai interferir futuramente no psicológico dessa criança. Nossa criança como adulto, adolescente, tudo que interfere no nosso organismo, que não é identificado, que não é tratado, sim, vai interferir no nosso psicológico. Quando a gente fala de saúde do corpo quanto mente, elas são interligadas, tá? Para eu conseguir ter uma vida adequada, feliz, bem, eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente. A gente se preocupa muito hoje
com o mental, mas se meu físico, ele não está bem, se eu estou sentindo dor, logicamente vai interferir na minha saúde mental também. Assim, eu particularmente, né, eu não, até onde eu sei, fibromialgia normalmente acomete mais mulheres adultas, né? Não sei se a pergunta da aluna foi com relação a alguma criança, mas a relação que eu vejo é que, assim, muitas vezes quando a criança apresenta, né, algum transtorno, por exemplo, de ansiedade, de depressão na infância, e isso não é percebido, isso não é tratado, isso não é levado com a seriedade que deve ser levada, muitas vezes isso vai gerar manifestações diretas na fase adulta. E aí, sim, isso pode ser manifestado como, por exemplo, né, a fibromialgia, que muitas vezes não encontrada nenhum fator fisiológico ou físico mesmo, né, é levado em consideração a possibilidade de ser um fator psicossomático, né, uma somatização de algum problema psicológico. Perfeito. Uma das coisas que, assim, talvez nós pais devemos nos preocupar é porque a gente está tão preocupado com a saúde mental dos nossos filhos que muitas vezes a gente não diz o não para ele. A gente tem que entender que a criança e o adolescente, ele precisa aprender a lidar com suas próprias frustrações, tá? Não é porque, se eu disser muito não para minha criança, ela vai desenvolver um transtorno mental. Não é bem por essa linha. Eu tenho que segurar a mão da minha criança e dizer o não e o porquê do não. Na medida que eu conduzo a criança e o adolescente explicando os motivos pelo qual ele não deve fazer isso, eu estou mostrando para ele que aquela situação não é boa. E isso não vai trazer agravo para ele psicológico, não, tá? Isso aí, eu só estou informando, fazendo com que eu crie pessoas, crianças e adolescentes mais conscientes do que pode acontecer devido a elas venham fazer algo que não é conveniente naquela situação. Então, muitas vezes, os pais ficam, eu não posso dizer não para minha criança, porque senão ele vai ter um transtorno mental. Não, ela precisa aprender a lidar com suas frustrações para que se tornem adultos conscientes e consigam, assim, viver em sociedade, que esse é o objetivo. Sim, e falar tudo isso de uma forma amorosa, com serenidade, né? Agora, voltando aí, pegando o gancho aí da questão da fibromialgia em relação à criança, então, ela ocorre aproximadamente dos 2 a 6 anos de idade, né? Então, assim, ela está incluída, assim, como a síndrome, né, de amplificação dolorosa na criança, né? Então, o que acontece? E é muito similar à do adulto, né? Ela tem uma característica muito similar à questão do adulto, né? E apresenta, assim, com dores, essas dores são constantes, são esqueléticas, dores esqueléticas, né? E principalmente crônica e generalizada, tá? Então, veja só, a gente lidar com a criança, com esses aspectos, né, o profissional que está lidando, a família que tem essa situação na casa, ela tem que ter muito tato, né? E o profissional, ele tem que saber como interagir dentro desses aspectos para que a gente não cause mais um dano nessa criança, né? Então, assim, além dela ser generalizada, ela existe ponto de gatilhos, né? A palpação, ela deve ser comumente associada a uma questão de fadiga, né? Relacionada a transtornos do sono, cefaleias crônicas, síndrome do intestino irritável, tá? Então, assim, tem muitos aspectos que a gente pode perceber em uma criança, dentro dessa faixa etária de 2 a 6 anos, quando ela tem uma fibromialgia. Então, ela pode ser correspondente a fatores genéticos, né, ou pode ser vinda de fatores psicossomáticos, né, não resolvidos em relação ao manejo dessa criança, ao jeito da gente lidar com essa criança, né, porque tudo quando a gente vai fazer ou vai lidar com a criança, a gente tem que fazer, a gente deve frustrar essa criança, mas também saber reconstruir essa criança, né?
de forma amorosa, falar com serenidade, né? Como já foi dito aqui, falar de forma verdadeira, que ela sinta segurança naquilo que a gente está falando. Né? A gente não cria, fora o fator genético, fatores psicossomáticos longe de casa. Né? Quando a gente percebe que uma criança ela sai da nossa rotina, sai do nosso controle, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? Essa criança ela vai tendo um descobrir em relação ao mundo, né? Só que ela não conhece esse mundo direito, né? E ela está suscetível, né, a se perder não lá fora. Lá fora é a consequência da falta que ela já tem em casa. Né? Agora, tudo isso que a gente falou assim, eu vejo hoje que agregou de muito conhecimento, né, em relação aos nossos alunos, em relação assim a demais pessoas assim que vão assistir esse vídeo, né? Eu vejo assim que os nossos professores estão de parabéns, né? E é um prazer assim estar participando com vocês aí, né? Com o Igor, com a Emanuele, com a Raiane, né? Com o Carlos, né? Eu tenho muito a agradecer, né? Hoje eu aprendi muito com vocês e assim é uma coisa assim fantástica, né? Então eu quero já deixar aí meu muito obrigado, né? Em relação a vocês todos. Então, todo mundo de parabéns. É bom que a gente também aprende, né? A gente troca ideia e aprende junto, né? Maravilha. A arte da vida é sempre estar aprendendo. Perfeito. A gente está passando já 6 minutos do horário que eu tinha programado. Mas ela pediu com tanto carinho aqui, eu queria que se pudesse, de uma forma rápida, alguém pudesse me ajudar no seguinte. Márcia Borges disse o seguinte, olha só, qual a diferença entre meningomielocele e meningocele? São muito parecidos os nomes, né? E causa problema para a gente ter entendimento. Professora Raiane, aproveita para também dar o seu boa noite para o pessoal. A meningomielocele e a meningocele, ambas são uma malformação na coluna, né? Aonde a meningomielocele eu vou ter a exposição de nervos e das meninges. E a meningocele... Rapidinho. Gente, não saiam que eu quero falar com vocês ainda um assunto para a gente encerrar, tá bom? Logo após a professora falar aqui, a gente vai partir para o encerramento já. Beijo. Continua, professora, desculpe. E a meningocele, ela é só a exposição da meninge sem nervos expostos, né? Certo. E aí, isso daí, logo na hora do parto, já é observado, e aí mesmo, nos primeiros meses de vida, já faz a cirurgia para reverter. Pode ter sequela ou não, vai depender do grau, né? Geralmente, meningomielocele tem muito mais danos por ter a inervação aí exposta também. Tá? Perfeito, show de bola. Professora, obrigado, boa noite. O Márcio já deu boa noite para ele aí. Manu, dê seu boa noite pro pessoal também, que a gente está encerrando nossa webinar de hoje. Boa noite, foi muito bom participar, eu concordo com o Márcio, a gente conseguiu aprender bastante, tirar dúvidas, e quando a gente está com profissionais, a gente consegue ter essa troca de conhecimento, tanto para nós, como profissionais, quanto para os alunos, então eu fico muito feliz por ter participado, por ter passado um pouco do que eu conheço, porque realmente é pouco comparado a tudo que se tem, e ainda para a gente continuar aprendendo. Foi muito bom participar, espero que tenha outros que a gente consiga aprender mais, assistir os demais. Com certeza teremos outros momentos. Grande Vitor, obrigado pela presença, amigo. Boa noite aí para nós. Dá uma boa noite aí para todo mundo. Bom, mais uma vez queria agradecer a oportunidade, né, de participar desse encontro. Muito enriquecedor, também aprendi muito com cada um de vocês. Muito bacana essa oportunidade de interagir com os alunos, né, e interagir entre si. E ainda mais falando sobre saúde mental, que é um tema que eu sempre trabalhei desde a minha graduação, então sou bem entusiasmado com esse assunto, e acho que qualquer oportunidade que a gente tem para desmistificar esse tema, né, eu acho que é importante. E muito obrigado pela oportunidade, né, obrigado a todos vocês aí pelo conhecimento trocado, né, adquirido nesse momento. Show de bola. Vocês, deixa eu explicar aqui para todo mundo que está assistindo. Eu, às vezes, olho para lá, olho para cá, porque eu estou aqui no controle. Normalmente, a gente faz isso lá na escola, lá na nossa instituição.
E lá eu tenho toda uma estrutura, né, uma equipe. Eu estou sozinho aqui fazendo o controle da transmissão, controle de navegação aqui, controle de conexão aqui. Então por isso que eu fico olhando para o lado às vezes e ainda fico acompanhando o chat, tá certo? Bom, deixa eu me despedir do pessoal aqui que eu já volto a falar com vocês aqui, meus amigos. Não saiam também ainda, Raine, Manu, Vitor e Márcio, tá? Só um momentinho. Bom, pessoal, eu quero deixar aqui o meu grande abraço a todos vocês. Parabéns por estarem aqui. Entre tantas e tantas coisas que a sociedade nos proporciona de entretenimento, vocês escolheram estar aqui falando de conhecimento. Então isso já me deixa muito feliz por todos que entraram. Na próxima terça-feira falaremos dos temas ligados à radiologia, certo? Eu vou divulgar direitinho o tema para vocês. Peço a todos que quem não segue ainda, siga o @grau_técnico, que é o perfil nacional do Instagram. Nós estamos fazendo lives também na parte da tarde, no nosso Instagram nacional. Anota aí, quem não segue ainda, ó, grau_técnico é o nosso Instagram nacional. Além de seguir também a tua unidade, né? Um beijo especial para as coordenadoras que estão presentes também. Eu vi que tem coordenação de Contagem, Serra está presente. Eu não quero nem ser injusto citar uns e não ter visto outros. Então um beijo para todas as coordenadoras. A Laura lá de Lapa, também de São Paulo, eu vi que ela mandou um alô no grupo lá no chat. Um grande beijo, muitíssimo obrigado e parabéns a todos vocês por estarem aqui com a gente, por delegarem esse tempo de vocês para dizer assim, ó, vai lá que agora é hora de conhecimento. Parabéns, até a próxima. E quem quiser me seguir também tem meu Instagram e meu canal do YouTube. O do YouTube é o Carlos Gomes, consultor Carlos Gomes, você acha facinho lá. E o meu Instagram também é consultor Carlos Gomes. Beijo carinhoso para vocês, abraço fraterno, a gente se encontra. Fui! Chegou a hora de pensar no futuro. Com coragem e talento, a gente chega lá. Podem vir, conte com a gente. O mundo é feito pra sonhar. Com força e união, coragem e inovação. Somos do Grau e investimos na educação. Estamos juntos em um só coração. O momento é agora, não esqueça, é pra já. O momento é agora, a história é feita pra mudar. Somos Grau Técnico, somos Grau Técnico. A gente não para, essa é nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. Somos Grau Técnico, somos Grau Técnico. A gente não para, essa é a nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. O mundo está mudando e nós temos que andar juntos, fazer a nossa parte, conquistar nosso lugar. Já somos campeões, é hora de transformar. Estudando com vontade, conquistando oportunidade. Tudo é possível se a gente acredita. Quando a gente quer, a gente conquista. Somos Grau Técnico, somos Grau Técnico. Não vamos ficar parados, essa é nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. Somos Grau Técnico, somos Grau Técnico. Não vamos ficar parados, essa é nossa chance de fazer a diferença, de chegar ainda mais longe. Estamos no mesmo time, somos Grau Técnico.